sou Vivian Camila, psicóloga e psicopedagoga, especialista em infância e adolescência, especialista em avaliação neuropsicológica dessa faixa etária. Estou aqui no nosso segundo vídeo sobre o autismo para o Psicopedagogia Online para Todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do autismo, né? Geralmente o autismo ele acompanha essa criança desde muito pequenininha, né? O diagnóstico dele geralmente é feito depois dos 3 anos de idade. Até lá a gente tem as suspeitas, levanta uma hipótese diagnóstica e vai acompanhando essa criança, mas geralmente é feito depois dos 3 anos de idade, né? O que é o autismo? Né? A gente já falou um pouquinho no vídeo anterior sobre os porquês que a ciência não sabe ainda direito. O que a gente sabe é que 1 em cada 100 crianças aproximadamente, pelo CDC, que é um órgão americano que fala sobre controle e prevenção de doenças, né? Então a incidência que se calcula do autismo é 1 para cada 100 crianças. Imagina só, no nosso país, que a gente tem 200 milhões de habitantes, seriam 2 milhões de autistas, né? Então é um número razoavelmente grandinho aí. Como é que essa criança se comporta? Né? Como nós conversamos no vídeo anterior, o autismo é um transtorno que é um espectro. Então ele afeta algumas áreas, né, dessa criança, porém não no mesmo grau. Cada criança é afetada de uma forma. Então vamos lá. Esse espectro autista, ele afeta a sociabilidade da criança. Então, possivelmente vai ser uma criança com menos interesse em brincar com outras crianças, com menos interesse em dividir o que ela gosta, dividir os prazeres dela com outra criança ou com outro adulto. Então, muitas vezes é muito comum que uma criança autista fique lá no canto dela, brincando com as coisinhas dela e não vá se interessar em, quando ver outras crianças da mesma faixa etária, maiores ou menores, em brincar, não vai convidar um adulto para brincar com ele, né? É uma criança que muitas vezes não vai conseguir olhar nos olhos, não vai conseguir entender muito o que outra pessoa está sentindo, né? Não vai ter a simpatia de conseguir... Sabe quando o pai da gente olha pra gente com aquela cara de brava, assim, você fala, nossa... A coisa ficou feia, deixa eu me comportar porque meu pai tá bravo. Eles não têm essa noção. Para eles é difícil entender quando alguém está triste, quando alguém está feliz, quando alguém tá bravo, né? Geralmente a criança autista pode ter alterações de movimento, então a motricidade tanto grossa quanto fina dela pode ser um pouquinho diferente. De que forma? A motricidade fininha, né? A letrinha dela às vezes não é bonita, dificuldade de fazer um papelzinho pequenininho, pegar coisas muito pequenininhas, segurar um pregador, enfim, né? Ele também pode ter dificuldade na motricidade grossa. O que é? É motricidade ampla, são movimentos grandes no andar. Então, assim, às vezes ele vai ter um andar mais grosseiro, menos ritmado, enfim, né? Essa criança também muitas vezes tem dificuldade na fala. Então, vai ser uma criança que muitas vezes vai demorar muito para falar ou não vai falar. Não são como a gente, voltamos a dizer, o autismo é um espectro. Então, a gente tem autistas que falam, mas muitas vezes a prosódia dele é diferente. Sabe aquela criança que fala sempre com a mesma entonação? Não há diferença numa exclamação, numa surpresa, ou não há diferença numa pergunta, né? Então ela vai falar sempre da mesma forma. Na questão da fala também ela pode ter ecolalia. O que é ecolalia? É repetir frases ou repetir palavras, né? Fora daquele contexto. Então imagina uma criança que viu lá um filminho da Peppa Pig que ela gosta e ela vai repetir durante algum tempo do dia dela o que ela escutou, né? Então, sem contexto nenhum, de repente ela tá brigando com alguém, falando com você, ela vai repetir aquela parte do desenho. Ou você falou assim pra ela, vamos passear no parque? Ela repete várias vezes, parque, 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 né? Ainda na questão da movimentação, muitos autistas em casos mais severos tendem a fazer movimentos repetitivos. Então, balançar as mãos, balançar os pés, coçar a cabeça, né, de forma muito repetitiva. Fora também ali do contexto.
O autista também, muitas vezes, ele não vai entender o que você fala literalmente. Então, se você diz para uma criança assim, poxa, olha que bom, amanhã é ponte de feriado. Ele vai olhar para você com uma cara... Ponte para ele é uma ponte onde passam carros em cima. Feriado é um dia que você não trabalha ou que você não vai para a escola. Então, de repente, ela vai imaginar uma ponte que passa carro em cima de um dia. Né? A gente fala, poxa, vai chover canivete. Ela pode não entender que é chover muito. Ela pode entender que vão cair faquinhas do céu e se assustar com isso. Então, essa é uma característica também. Né? E como a gente vem dizendo, em maior ou em menor grau, né? Você vê autistas, às vezes, desde bebezinhos, que não tem o simbólico na brincadeira, né? Ou seja, aquela criança que geralmente brinca, você pega o carrinho, faz vrum, vrum, e a família entrou aqui no carrinho e tudo mais. Não, eles não têm isso. Possivelmente, essa criança que tem alguns aspectos do transtorno, ela vai empilhar os carrinhos, ela vai separar da mesma cor, ela vai brincar só com a rodinha do carrinho, que é a parte dele que interessa, né? Então, muitas vezes ela vê o mundo em partes, não em todos, em um todo, como a gente costuma ver, né? Então, essas são algumas características de uma criança que tem o autismo e que são acompanhadas desde pequenininho. É importante que os pais sempre acompanhem essa criança. Quando levam para a escola e o professor pontua alguma coisa, tirar as suas dúvidas com o pediatra da criança, tirar suas dúvidas com um psicólogo, um psicopedagogo, né? Essa criança não fala, demora para falar, com 2 anos não fala nada, enfim, sempre estar atenta ao desenvolvimento dessa criança, né? Os pais não são especialistas, mas a gente sempre conviveu, mesmo que a gente não tenha outros filhos, a gente conviveu com crianças, e a gente vê que o vizinho da gente, outra criancinha, com 1 ano e meio já está falando palavrinhas, o meu não fala nada, né? Com 3 anos já está falando frases e o meu não fala nada. Leva essa criança para uma avaliação, né? O próximo vídeo que a gente vai transmitir para vocês é um vídeo que vai falar sobre o diagnóstico do autismo. Como é que ele é feito? Né? Tem um exame para fazer? Como é que a gente faz? Como é que a gente sabe que meu filho é autista? Tá bom? Até lá, até já!